Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta hoje aqui mais uma vez no nosso canal A Lei e Seus Direitos para tratarmos hoje sobre a prisão ilegal. E não tem como nós falarmos da prisão ilegal se citarmos aqui a prisão legal propriamente dita, não é verdade? E por força do tema, iremos estar falando também sobre alguns tipos de prisões existentes no nosso ordenamento jurídico, ok? Mas o que vem a ser uma prisão ilegal? A prisão ilegal é aquela prisão que ocorreu sem que fosse obedecida às formalidades e o requisito previsto em lei. Né? Não é raro hoje nós vemos em manchete de jornais ou até em jornais televisivos pessoas que foram cometer algum determinado crime, a pessoa foi presa e de repente, para indignação e surpresa do ofendido, ou de familiares do ofendido, ou da própria sociedade, de modo geral, essa pessoa é posta em liberdade. Geralmente isso ocorre porque houve alguma ilegalidade em relação à sua prisão, o juiz, acatando o que determina a lei, né, permitiu que o mesmo respondesse em liberdade, onde ao final do processo, caso ele venha a ser condenado, aí sim será decretada a sua prisão e o mesmo passará a cumprir a sua pena, ok? Vamos ver o que é que diz a nossa Constituição Federal sobre a prisão, em seu artigo 5º, inciso 61. Ele já começa dizendo: ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por descrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei, que é outro tema que nós podemos abordar futuramente. E o artigo 283 do Código de Processo Penal ainda acrescenta, além dessas duas prisões, a prisão provisória, a prisão preventiva e a prisão por sentença condenatória transitada e julgada. Essa última se dá ao final do processo. Existem também as formalidades que têm que ser obedecidas. Essas formalidades estão explícitas no artigo 304 a 306 do Código de Processo Penal, que elas vão desde a entrega do recibo ao condutor do preso, comprovando aí que o preso foi entregue à autoridade policial, tem que ter assinatura de duas testemunhas, né? Tem que ter imediata comunicação da prisão ao juiz, ao Ministério Público, a familiares do preso ou uma pessoa indicada pelo próprio preso, e tem que ter também a entrega da nota de culpa ao preso. Essa nota de culpa trata-se de um documento onde, entre outras coisas, especifica o porquê está sendo preso, salientando que essa nota de culpa que é para ser entregue ao preso, né, e o comunicado imediato ao juiz, ao Ministério Público e aos familiares, tem um tempo para que isso ocorra, tem um tempo definido de lei para que isso ocorra. Né, e se não for obedecido, poderá ser caracterizado como abuso de poder e, portanto, uma prisão ilegal. Então, o advogado tem que estar atento a isso. Existe também, para cada tipo de prisão, os requisitos, né, já pré-definido de lei e que também deve ser obedecido rigorosamente. É o que nós vamos tratar agora. Vamos começar pela prisão em flagrante delito. A prisão em flagrante delito está positivada no artigo 302, inciso 1 ao 4 do Código de Processo Penal. Ela diz o seguinte: para ser caracterizada a prisão em flagrante delito, o agente, no caso o autor da infração, tem que estar no momento da prisão cometendo a infração ou acabou de cometê-la, no caso isso aí se chama flagrante próprio, ou ele foi perseguido logo depois por autoridade, pelo ofendido, por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração, ou ele foi encontrado logo depois com instrumentos, arma, objeto, papéis, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração penal. Isso se chama aí o flagrante presumido. Se a pessoa foi presa em flagrante delito e não estava presente um desses quatro requisitos, a prisão aí será caracterizada como ilegal, ok? Salientando o seguinte, que na prisão ilegal, toda prisão ilegal, cabe aí o advogado entrar com um pedido de relaxamento de prisão. Né? E no caso da prisão legal, seria a liberdade provisória. Como nós não estamos tratando da prisão legal, e sim da ilegal, né? Então cabe aí o relaxamento de prisão, onde o juiz, uma vez constatando, será emitido de imediato o alvará de soltura. Como o próprio artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, ele afirma que toda prisão ilegal será automaticamente relaxada pela autoridade judiciária, no caso aí, o juiz. Ok? E no caso passando da prisão em flagrante delito e passando para flagrante por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ou no caso, o conhecido mandado de prisão, uma vez imposto desse mandato de prisão, a autoridade policial tem plenos poderes de efetuar a prisão onde quer que o agente esteja, inclusive dentro da sua própria residência. E se for até necessário, eles podem até ter liberdade até de arrombar a porta e efetuar a prisão dentro do domicílio do agente. Né? Mas como toda regra, a exceção, essa invasão ao domicílio ela não pode ocorrer no horário noturno. Mesmo em posse dessa determinação judicial, se invadir a residência no horário noturno e efetuar a prisão, essa prisão se torna automaticamente ilegal. Ok? Mas isso é fundamentado?
Isso está em lei? Está positivo. Está no artigo 5º, inciso 11, onde ele diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, e observe bem, durante o dia por determinação judicial. Se a lei fala que é durante o dia por determinação judicial, à noite fora de questão, ok? Então o advogado vai entrar com pedido de relaxamento de prisão, onde será imediatamente emitido aí o alvará de soltura. Isso não quer dizer que essa pessoa não vai ser presa posteriormente. Isso não quer dizer até que o juiz, desde quando esteja dentro dos requisitos, possa optar até por uma preventiva, né? Mas naquele momento aquela prisão se tornou ilegal porque invadiu a residência, que é o asilo inviolável do cidadão, ok? À noite, no horário noturno, ok? E tem aquelas prisões que ocorrem mesmo antes de se iniciar o processo. Aquela prisão que ocorre ainda na fase de investigação, na fase do inquérito policial, que pode ser a prisão provisória ou a prisão preventiva. Né? Mas isso não será que a pessoa pensa logo, será que não fere a presunção da inocência? Né? Será que não vai de contra a lei quando diz que todos são inocentes até que se prove o contrário? Não, nesse caso não fere. Nesse caso não é inconstitucional. Por quê? Porque não se trata de uma prisão punitiva, e sim uma prisão cautelar. Mas como as outras prisões, ela também tem requisito a ser obedecido, tem requisito a ser cumprido. A prisão provisória, ela não está nem no Código Penal e nem no Código de Processo Penal. Ela está positivada na Lei 7.960, de 89. E lá, mais precisamente, em seu artigo 1, inciso 1, 2 e 3. Ela diz o seguinte: que caberá prisão provisória quando for imprescindível para a investigação do inquérito policial. No caso, como de alguma maneira a pessoa solta vai estar prejudicando as investigações. Quando o indiciado não tiver residência fixa, ou não oferecer elemento necessário para o esclarecimento de sua identidade, senão como é que vai localizá-lo depois? Né? E o 13, mais importante, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em crimes como roubo, estupro, tráfico de droga, crime com sistema financeiro, dentre outros especificados nas alíneas desse inciso 3. Ou seja, nesses casos aí, caberá a prisão provisória. Agora, um pequeno detalhe, que foi decidido até pela majoritária, né? Se tiver presente o inciso 3, fundadas razões e prova que a pessoa participou ou foi autor de um crime, né? Inciso 3, acompanhado de um dos outros dois, caberá a prisão provisória. Mas se tiver presente o inciso 1 ou 2, ou 1 e 2, sem o 3, não caberá prisão provisória. Outro detalhe que o advogado também tem que estar atento em relação a isso, ok? A prisão provisória, ela pode ser decretada por 5 dias, prorrogável por mais 5. Né? Decretou por 5 dias, sexto dia tem que estar solto. Se não estiver solto, prisão ilegal. Prorrogou por mais 5, 10 dias. No 11º dia tem que estar solto, senão se torna aí a prisão ilegal, cabendo aí o pedido de relaxamento de prisão. Outro detalhe também da prisão provisória, que ela pode ser decretada por 30 dias, prorrogável por mais 30, quando se tratar de crimes hediondos, ou quando for de extrema e comprovada necessidade. Veja bem, extrema e comprovada necessidade, não é por qualquer coisa. Conforme aduz a Lei 8.072 de 90, que é a Lei de crimes hediondos, em seu artigo 2º, parágrafo 4º. Né? Então, se for um caso de crime hediondo e for extrema e comprovada necessidade, poderá ser decretado por 30 dias, prorrogado por mais 30. Passou esse prazo, tem que ser posto em liberdade, senão a prisão se torna ilegal. São 2 detalhes que o advogado tem que estar atento. Quanto aos requisitos, se for cumprido, e quanto ao tempo da prisão que a pessoa esteja cumprindo, ok? Já a prisão preventiva, ela já está disposta no Código de Processo Penal, mais precisamente, isso é o artigo 312 e 313. E ela diz o seguinte, que ela poderá ser decretada, a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, como garantia da ordem econômica, né? No caso, o agente solto vai continuar fazendo um crime contra a economia popular e contra a sociedade, né? Como por conveniência da decisão criminal, de alguma maneira vai estar prejudicando a investigação, não, como garantia da aplicação da lei penal, quando vier a possibilidade da pessoa fugir até para outro país, né? Vai dificultar ou não aplicar a lei penal, né? E também quando houver prova da existência do crime, veja bem, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Né? Tem isso aí, ou você tem até um caso recente agora, em Salvador, onde uma médica caiu do 5º andar após uma discussão com seu namorado. Né? E que também médico, inclusive. Né? E esse namorado dela terminou figurando como principal suspeito de tê-la empurrado do 5º andar.
E aí foi decretada a sua prisão preventiva. Posteriormente, o advogado entrou com pedido de relaxamento de prisão, né, onde o juiz, após analisar, ele viu que realmente não existia uma prova da existência do crime, ou seja, não tinha prova nenhuma de que ela foi empurrada, e nem indício de autoria, no caso que o namorado foi quem empurrou. Então, com a ausência desses requisitos, foi expedido imediatamente o alvará de soltura e o médico foi posto em liberdade. Isso não quer dizer que parou o inquérito policial, a investigação não. A investigação continua, o inquérito continua em busca da verdade, mas aquela prisão preventiva foi caracterizada como ilegal. Ok? A prisão preventiva, ela pode também, conforme o artigo 313, ser decretada como se tratar de crime doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ela pode ser também decretada, no caso quando indiciado já tiver sido condenado por outro crime doloso, com sentença transitada e julgada, ou seja, ele não é mais, ele já é reincidente, né? Ele já não é mais primário. Né? E quando se tratar também de crimes de crime familiar, né, de crime doméstico e familiar contra a mulher, contra a criança, contra adolescente, contra idoso, contra enfermos, né? Então aí também caberá a prisão preventiva. Só um detalhe também, diferente da prisão provisória, a prisão preventiva, o legislador não deixou um prazo definido quanto ao tempo da prisão preventiva. Né? A provisória 5+5 ou 30+30. A preventiva não existe, isso já foi caso de várias discussões no meio jurídico. Cabe aí o advogado estar atento, né? Porque de repente aquele requisito que permitiu a decretação da preventiva, de repente pode deixar de existir. Né? E aí fica caracterizado uma falta de justa causa, como preceitua o artigo 648, inciso 1 do Código de Processo Penal. Né? Então, em cima disso, ele pode já preparar a petição dele, né? E pode incluir também o princípio da razoabilidade, comparando aí o tempo do inquérito, o tempo de pena que a pessoa está sujeita, com o tempo que ele já está cumprindo a prisão preventiva. E aí fazer uma comparação de acordo com o princípio da razoabilidade, ou até o próprio inciso 5º da Constituição Federal, em seu artigo 68, né, quando trata-se do habeas corpus, onde ele diz o seguinte, que conceder-se-á habeas corpus a todos que sofrerem ou sentir ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Ok? O caso é bem complexo, eu tentei resumir aqui o máximo para não ficar muito extenso o vídeo, mas espero que tenha ajudado ou venha ajudar de alguma maneira, né? Principalmente alunos que abraçaram o curso de Direito, que tem aquela paixão pelo direito penal, e pessoas que de repente estejam passando, conhece alguém que esteja passando até por uma situação de uma prisão ilegal. Ok? Um abraço, fique com Deus, até a próxima.